Olá, meu nome é Rafael. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a busca de vida no universo. E para isso, primeiramente, vamos entender o conceito de vida na Terra, para então iniciar a busca de vida fora da Terra e de civilizações avançadas. A primeira coisa que precisamos entender é o que é a vida. Intuitivamente, a gente sabe o que é a vida, mas descrever essa vida é um pouco mais desafiador. Muitas vezes, aquela definição de vida é aquilo que cresce, nasce, cresce e morre. Mas temos aquele contra-exemplo clássico, que até encaixa bastante na disciplina, que uma estrela também nasce, cresce e morre. Seria então a estrela um ser vivo? Bem, sem criar muita discussão sobre o assunto, vamos adotar uma definição adotada pela NASA. Para a NASA, vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Certo, vamos analisar essa afirmação por partes. Um sistema químico. Então deve haver uma integração de processos metabólicos independentes formando um sistema. Autossustentável indica que esse sistema deve ser capaz de alimentar os seus processos metabólicos de forma autônoma, dado que no ambiente existam recursos necessários para que isso aconteça. Não quer dizer que ele não precisa se alimentar, mas quer dizer que existindo o recurso necessário, o sistema é capaz de captá-lo e utilizar esse recurso. E capaz de evolução darwiniana. Então o sistema deve estar sujeito à seleção natural. Então, sua população irá evoluir e diversificar com o tempo. Certo, e com esse conceito de vidas em mãos, temos outra pergunta. Como a vida surgiu na Terra? Existem algumas hipóteses para isso. Uma delas é a panspermia, que sugere que a vida veio de fora da Terra, por um meteorito ou algum corpo similar que atravessou a atmosfera do nosso planeta, e essa vida sobreviveu à entrada e ao impacto desse corpo. Essa é uma hipótese interessante, mas ela não responde à pergunta propriamente dita. Ela só transfere para como a vida surgiu e veio parar nesse meteorito, para depois vir para a Terra. Então ela acaba não sendo uma boa resposta. Outra hipótese é a neopanspermia, que diz que a vida não veio de fora da Terra, mas biomoléculas complexas sim vieram, e ao chegar aqui evoluíram e formaram organismos complexos. Essa também não é uma resposta muito boa. Ela flexibiliza a chance da vida ter sobrevivido à entrada na nossa atmosfera, deixando a hipótese da panspermia um pouco mais plausível. Mas ficam outras duas perguntas. Como essas moléculas complexas se formaram fora da Terra e por que não elas poderiam se formar aqui? Então ela também acaba não sendo uma boa resposta. Uma outra hipótese é o que é chamado de mundo RNA, que sugere que ácido ribonucleicos, o RNA propriamente dito, se desenvolveu em um ambiente adequado, provavelmente próximos às fontes hidrotermais dos oceanos, né, as chamadas fumarolas, e esse RNA veio a se desenvolver uma membrana ao seu redor, eventualmente, e assim a formar o primeiro organismo vivo. Essa é uma hipótese um pouco mais palatável de se trabalhar, mesmo porque ela supõe que se aconteceu isso no fundo dos nossos oceanos, poderia acontecer nos oceanos de outros planetas. E é basicamente isso que fazemos ao propor buscar vidas em outros planetas. Supondo então que a vida surgiu aqui na Terra, ou em algum outro lugar de uma maneira similar, quais são as condições para que essa vida surgisse? Outra vez, uma pergunta bem complexa, mas vamos ver o principal. Uma das principais coisas que reconhecemos na composição da vida é a presença de carbono. Bem, o carbono é um elemento abundante no universo. Ele é capaz de fazer 4 ligações covalentes que podem formar cadeias bem longas e bem estáveis. E pode fazer essas ligações com diversos elementos, por possuir uma eletronegatividade mediana. Se ela fosse muito alta ou muito baixa, ela estaria restrita a alguns poucos elementos. Assim como o carbono, outros elementos poderiam fazer esse mesmo papel, como o silício, enxofre ou arsênio. Mas eles não são tão versáteis como o carbono e nem tão abundantes. Então podemos supor que é possível que, dadas as condições específicas, esses outros elementos também possam servir para a geração de uma vida diferente da que conhecemos. Mas não temos certeza disso até o momento. Outro elemento ligado à vida é a água. Ela é formada por 2 elementos também abundantes no universo, o hidrogênio e o oxigênio. Ela, como água, é um solvente universal, então diversas moléculas se dissolvem na água. E além disso, ela facilita o transporte.
ela sendo o meio pela qual as reações químicas acontecem, possibilitando que as moléculas e átomos se encontrem de maneira mais fácil, mais simples. Assim como o carbono, não só a água poderia servir como esse meio. Poderia utilizar a amônia ou metano líquido, mas nenhum deles parece um substituto tão viável quanto a própria água. Então assumimos que a vida irá surgir possivelmente onde for, dentro da água, e será baseada em carbono. Essa é uma particularidade da água, que quando falamos de água, nos referimos à água em seu estado líquido, não em forma de vapor ou gelo. Então precisamos redundantemente de água líquida. Para que essa água esteja na forma líquida, precisamos que ela esteja numa temperatura entre 0 e 100 graus Celsius. Isso gera outro problema. A maior parte do universo não iremos encontrar água, e se ela for encontrada, ela não estará nessa temperatura para que seja no estado líquido. Então nós temos o conceito de zona habitável. Um planeta vai estar na zona habitável se ele estiver a uma certa distância de sua estrela, onde seja possível haver água em seu estado líquido. Isso, obviamente, vai depender da estrela, e já vai depender da estrela, e também sabemos que a Terra está na zona habitável. Afinal, nós temos aqui água líquida e temos vida, reconhecidamente aqui. Para calcular essa distância que a planeta deve estar da sua estrela para que tenha água entre 0 e 100 graus Celsius, a temperatura do planeta deve ficar numa média onde esse valor seja possível. Então, podemos fazer esse cálculo de que a temperatura da superfície do planeta deve ser igual à raiz quadrada do raio da estrela, dividido por 2 vezes a distância da estrela. Tudo isso multiplicado pela temperatura da estrela. Efeitos como albedos e efeito estufa podem alterar a temperatura do planeta, mas é difícil, se é que é possível, até o momento, determinar esses fatores em exoplanetas, que é como chamamos os planetas que estão fora do sistema solar. Então, o cálculo para a zona habitável é a ferramenta que temos em mão para buscar os planetas que poderiam ter água líquida. Vemos na imagem que quanto maior a massa da estrela, mais distante será a sua zona habitável. O inverso também é válido, além de alguns outros fatores não tão relevantes nessa fórmula. Então sabemos que o exoplaneta deve estar dentro ou bem próximo dos limites da zona habitável. Temos mais um modo de analisar agora se o planeta está propício à vida, assim como ela conhecemos, que é o índice de similaridade com a Terra. O índice é um produtório de 4 fatores de comparação com a Terra, sendo eles o raio, a densidade, a velocidade de escape e a temperatura da superfície desse exoplaneta. O resultado é um número entre 0 e 1, sendo 0 nada similar e 1 praticamente igual à Terra. Notamos também que, por ser um produto, um único fator completamente diferente da Terra já vai fazer o valor tender ao índice 0, o que indicará que esse planeta não é nada similar com a Terra. Bem, agora já sabemos onde procurar, mas o que procurar? Bem, vamos primeiramente falar de bioassinaturas, que seriam fenômenos ou evidências de substâncias que indicam atividade de vida orgânica agora no presente ou em algum momento no passado desse planeta. Isso significa que qualquer tipo de vida orgânica, bactérias, plantas, animais, pode existir ou animais, mas o que realmente nós esperamos encontrar nesse tipo de planeta são alguns tipos de bactérias primitivas, nada como homenzinhos verdes ou grandes florestas dentro de um planeta. Para isso, temos que buscar algo que seja produzido exclusivamente por vida orgânica, e que apenas vida orgânica possa produzir, em quantidade expressiva e suficiente para diferenciar de uma produção de algo que não seja vivo. Existem várias bioassinaturas que podem ser buscadas. Vou citar primeiramente o metano, que ele pode ser produzido por alguns tipos de arqueobactérias metanogênicas. Ele também pode ser produzido por flatulências de ruminantes, até mesmo por seres humanos, e também por lixo em decomposição.
A quantidade de metano é muito maior do que o padrão, vai ser encontrada apenas na presença desse tipo de situações. Aquele originário de atividade vulcânica ou de depósitos naturais representará uma quantidade muito pequena, sendo que se você encontrar uma quantidade maior do que essa, você pode considerar um índice, uma probabilidade alta de ter algum tipo de atividade biótica. Também temos a fosfina, que é associada a sistemas anaeróbicos, em que nenhum planeta terrestre gera uma quantidade expressiva de fosfina. Logo, encontrar uma grande quantidade de fosfina no planeta seria um indicador de vida. A fosfina foi responsável por uma controvérsia há pouco tempo atrás, onde um artigo publicado por uma revista apontava a detecção de fosfina nas nuvens de Vênus, em níveis que só poderiam ser produzidos por forma de vida. Em pouco tempo, os dados foram analisados e foram bastante questionados pela comunidade científica. Então, os dados do artigo foram retirados, reanalisados e a análise toda refeita. E os novos resultados apontaram dados compatíveis com padrões esperados para um planeta sem atividade biótica, o que acabou sendo um balde de água fria. Mas o que mais fazer? Bem, podemos buscar também padrões de vidas de civilizações. Inteligência ou civilizações avançadas? Bem, podemos dizer que a população humana era uma vida inteligente na Idade Média, ou até mesmo na Renascença, mas não tínhamos tecnologia ou equipamentos para detectar sinais de rádio vindo de exoplanetas próximos naquele tempo. Então, precisamos que algo seja além de apenas inteligente. Para isso, tivemos programas como o SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, que buscava por evidências de emissões eletromagnéticas que poderiam ser originadas de civilizações avançadas, que desejavam se comunicar ou que emitiam algo que tinha algum padrão reconhecível. Tivemos também o Serendip, que é o Search for Extraterrestrial Radio Emissions for Nearby Development Intelligent Populations, que analisava dados previamente coletados para outros fins em busca de reconhecer padrões que possam significar algum tipo de sinalização de uma civilização avançada. Mas se esperamos que essas civilizações sinalizem para nós, também deveríamos sinalizar para eles. Nós mandamos alguns sinais e alguns objetos para o espaço na esperança de serem encontrados e interpretados por outras civilizações. Temos o exemplo da mensagem de Arecibo, marcada à esquerda, que foi enviada pelo radiotelescópio de Arecibo para o aglomerado globular de Hércules. E eu expliquei o significado das mensagens dele no seminário anterior. Também temos os discos de ouro a bordo das sondas Voyager e as placas das sondas Pioneer, à esquerda nas mãos de Carl Sagan. Essas mensagens nunca foram recebidas? Bem, até o momento, o que não tivemos nenhuma resposta. Será que nenhuma das civilizações da galáxia se interessou em olhar para nós até agora? Nenhuma delas? Quantas seriam elas? Bem, Frank Drake desenvolveu uma fórmula como estimativa de quantas civilizações existiriam na nossa galáxia. Na nossa galáxia e que gostariam de se comunicar conosco. Ela até é bem simples, é um produto de alguns fatores, mas os fatores são bastante subjetivos. Ela envolve um produto com a taxa de formação de estrelas, número médio de planetas que cada estrela possui, e frações dos planetas que desenvolveram vida inteligente e vida que gostaria de se comunicar com outras civilizações. Claramente, nós não temos conhecimento de todos esses fatores. A estimativa original de Drake é que teriam 2 ou 3 civilizações na galáxia que gostariam de se comunicar. Então, embora isso não tenha acontecido até o momento, nós continuamos observando e aguardando uma resposta de alguma civilização na nossa galáxia. Obrigado.